الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اقتدى بهديه وسلك بطريقه إلى يوم الدين. أما بعد. Louvores são para Allah subhanahu wa ta'ala. De seguida, saudações para nosso Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر bondade não é أن تولوا وجوهكم, em vocês direcionarem vossos rostos قبل المشرق والمغرب, em direção do Oriente ou Ocidente, em direção do nascente ou então poente. ولكن mas sim البر, a bondade, من آمن بالله واليوم الآخر, من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ولكن البر, mas sim a bondade é man, quem amana billah, quem acreditou em Allah, quem aceitou em Allah, quem creu nele. Man amana billah, neste caso a bondade é a crença, ter a crença em Allah subhanahu wa ta'ala, wal yawm al-akhir, e no último dia, wal malaika, e crer nos anjos, acreditar a eles, aceitar a eles, crer neles, porque aqui há uma diferença entre aceitar a eles e crer neles. Aqui o A diz crer nos anjos, o Al-Kitab, e no livro. Al-Kitab jinsun, é o gênero, apenas refere-se livros, mas está aqui no singular, não é só livro, só Coran só, porque quem diz crer nos outros livros revelados, ele é kafir, kamil. Mas aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz o Al-Kitab, e crer no livro, então apenas é um jins. Aqui o livro, disse o livro no singular, mas refere-se a todos os livros revelados. O Nabiyin, porém, para você acreditar isso e ter mais firmeza, aliás, mais certeza, Allah subhanahu wa ta'ala, quando disse o Al-Kitab, disse o Nabiyin e os profetas. Quando se diz os profetas, todos eles no geral. Então, sendo os profetas no geral, é que há alguns livros revelados para alguns desses mensageiros, desses profetas. Então, crer neles, assim como livros revelados sobre eles. O Al-Kitab e o Nabiyin. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: amana billah. Aquele que crê em Allah, acreditou, trouxe a crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Allah e suas qualidades, todas elas, as qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala, qualidades, seus nomes, seus atributos, asma'uhu al-husna, seus nomes belos, wa sifatuhu, e as suas qualidades,
Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. E Allah pertencem os bons nomes. فَادْعُوهُ بِهَا. Invoquem a Ele a partir desses nomes. فَادْعُوهُ بِهَا. أي ادعوا الله بهذه الأسماء الحسنى. Peçam a Allah através desses nomes belos. فَادْعُوهُ بِهَا. Peçam a Allah usando esses nomes de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tem nomes e tem atributos. E dentre os nomes estão divididos. Existem nomes especialmente que só Ele é chamado com esses nomes, mas ninguém. E existem nomes que os mesmos podem ser usados para criaturas. Temos, por exemplo, o Rahman. Em nenhum momento você vai chamar alguém de Rahman. Porque o Rahman é só Allah subhanahu wa ta'ala. E existe o Rahim. Você pode chamar alguém de Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala chamou o seu mensageiro de Rahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Rahim referido aí é o mensageiro. Dentre os nomes de Allah, que já não deve ser chamado ninguém, é Al-Ghaffar, o perdoador. Ghaffar, perdoador. على وزن فعال, مبالغة. Ghaffar, grande perdoador. Este Ghaffar é Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tem muitos nomes, e dentre esses nomes existem os mesmos nomes, mas diferentes formas de ser, para indicar que também os seus sentidos são diferentes. Por exemplo, Allah tem 3 nomes que podemos traduzir perdoador. Tem Ghafur, tem Ghaffar e tem Ghafiru. Ghafir, Ghaffar e Ghafur. Tudo significa perdoador, mas são diferentes. Então, usando qualquer desses nomes, Allahumma ya Rahmanu, ou Allah, tu que és o Rahman, ou Allah, o Rahman, e daí peça. Fad'uhu biha. Peça a Allah através desses nomes. Então, os nomes que você não deve chamar alguém sem colocar lá outro nome. Se chama alguém, você está a se desviar de Tawhid, Al-Asma'i, a unicidade dos nomes, o Sifat e as qualidades, as formas que ele é chamado Sifat. Chamado Sifa, a forma como ele é. Allah tem 2 mãos. Isso não é nome, isso é uma qualidade dele. Allah tem pé, isso é uma qualidade dele. Allah tem perna, isso é uma qualidade dele. Allah tem olhos, isso é a qualidade dele. Allah não come, isso é a qualidade dele. Allah não dorme, é a qualidade dele. Um álimo dizia: se alguém te perguntar, Allah esquece, diga não e calar aí mesmo. Se alguém te perguntar, dizer Allah esquece, diga sim, calar aí mesmo. Mas você sabe que Allah não esquece. Mas será que se alguém te perguntar, Allah esquece, você dizer sim, está certo ou está errado? Diz Allah subhanahu wa ta'ala: primeiro, Allah não esquece. Allah disse no Alcorão: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. O teu Senhor nunca esquece. E disse no outro ayah: لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى. Quando Musa estava a dizer para o Firaúna que o meu Senhor nada se perde, se desvia, وَلَا يَنْسَى, e nem esquece. As duas coisas. Mas Allah subhanahu wa ta'ala também disse no Alcorão: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا.
quer virar costas da minha recordação, esta pessoa terá castigo doloroso, castigo severo, terrível. Este castigo referido aqui é no Qabr, a partir do Qabr. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. E essa pessoa será ressuscitada no dia da Qiyama, cega. قال, esta pessoa dirá: Rabbi, ó meu Senhor, لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, por que você me ressuscitou cego? وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, enquanto que eu tinha visão, vistas para ver lá no dunya. Então a pessoa será respondida. Allah irá lhe responder dizendo: وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا. E foi assim, e assim chegaram os nossos versículos. فَنَسِيتَهَا, você esqueceu nossos sinais, nossos versículos você esqueceu. وَكَذَلِكَ, e da mesma maneira que você esqueceu no dunya, tunsa, hoje você será esquecido. Allah vai te esquecer hoje também. Mas nos outros ayas, Allah disse: não esquece. E nesse ayah, Allah disse: tunsa, você será esquecido. Quem vai esquecer a ele? Allah. Allah é que vai esquecer essa pessoa. Então, isso é um assunto que tem a ver com crença. Nós não duvidamos de que Allah não esquece. No mesmo Corão que ele disse não esquece, é o mesmo Corão que disse ele vai esquecer alguém. Então, quando se diz termo esquecer, tem dois significados e sentidos diferentes. Primeiro, esquecer, estar fora do controle. Allah subhanahu wa ta'ala não tem isso. Allah nunca esquece algo que aconteceu. Allah não esquece. Isto é aqida. Allah não esquece. Se Allah diz, ele não esquece, então está a dizer que em nenhum momento ele está fora do controle daquilo que aconteceu ou daquilo que acontecerá. Não há nada que estará fora do controle dele. Porque nós, criaturas, muita coisa não esquecemos. Neste caso, basta você esquecer, a coisa está fora do seu controle. Então, o esquecimento que é estar fora do controle, Allah não tem. Agora, existe um segundo esquecimento. O termo é esquecer. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَكَذَلِكَ, e assim, الْيَوْمَ تُنْسَى, hoje você será esquecido. Esquecido no sentido de Allah não ter pena de ti. Como alguém vir dizer que, olha, eu te respeito muito, mas hoje eu vou te esquecer. Não, porque você esqueceu a ele. Vai me esquecer no sentido que eu não vou te tratar como do jeito que eu te conheci. Porque hoje você também perdeu respeito. Eu também vou perder respeito contigo. Apesar que não se faz comparação, comportamentos ilegais. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não esquece. Então, quando fala de esquecer no Alcorão, falando dele, está a dizer que não vai se importar dessa pessoa. Não vai se interessar dessa pessoa. Não vai lhe tratar bem essa pessoa, porque essa pessoa foi injusta. Então, não é esquecimento de estar fora do controle. Então, o ayah diz: Man amana billah, quem acreditou em Allah subhanahu wa ta'ala. Acreditar em Allah, suas qualidades, seus nomes. Há nomes de Allah que você não pode chamar alguém. Há nomes de Allah que você pode chamar alguém. Como eu dizia, Rahman, Khaliq. Você não pode chamar alguém de Khaliq. Criador. Criador é Allah. Criador é Allah. Agora, chamar alguém de Salam. Salam é o nome de Allah. Mas chamar alguém de Salam não faz problema. Salam é paz. Qualquer paz é Salam. Você pode chamar alguém de Abdussalam e pode chamar alguém de Salam. Khalas.
Pode chamar alguém de Rahim. Pode chamar alguém de Alim. Allah disse no Alcorão: وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ. Acima de um dotado de conhecimento há um outro sábio. Já pode chamar alguém de Alim. São nomes de Allah subhanahu wa ta'ala que entram lá também na questão de Tawhid. Você sabe que Tawhid está dividido em três formas, em três partes, três classes: Rububiyya, Uluhiyya e Tawhid al-Asma' wa-Sifat. Tawhid al-Asma' wa-Sifat. Então, há um grupo que nega as qualidades de Allah de vez. Este grupo já é kafir. E há um grupo que nega certas qualidades e aceitam as outras. Mas é obrigatório aceitar todas as qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele disse: Al-Arsh está sobre o trono. Acredite que ele está sobre o trono. O ayah que diz Al-Arsh, ele está sobre o trono. Acredite que ele está sobre o trono. E aceita que o trono está acima de 7 céus. Para dizer que está lá. Allah está no céu, mas não está nos céus. Dentro. Está no céu, como em cima. Mas não está dentro de céus. Não. Está fora de céus. Fora do universo. O mesmo ayah, aliás, este ayah que disse ele está sobre o seu trono. Outro ayah, ele disse Huwa ma'akum. Ele está convosco. Veja, este ayah disse ele está sobre o seu trono. E outro ayah disse ele está convosco. Os Hululiyya, eles são kafirs. Este é o madhab deles e são kafirs. Eles dizem, são aqueles que dizem que Allah se encontra presente. Todas as partes. Neste caso está presente em todas as partes. Este madhab é esses homens que eu mencionei. E são kafirs. Portanto, em nenhum momento você usar este madhab, esta metodologia, esta forma, considerar como sua forma de crença. Então, man amana billah, wal yawmil akhir, e no último dia. E no último dia. Allah fala com letras. Nossa aqida diz assim, Allah fala com letras. Wal yawmil akhir, e no último dia. O último dia inclui tudo que está lá. Acreditar que dia da Qiyamah, haverá tudo que foi mencionado. O profeta disse: "Wa'u'titu shafa'ata", e eu fui concedido shafa'a, a intercessão, defender o povo. Em todas as classes de intercessões que haverão, você tem que acreditar. A primeira, para o julgamento começar, esta é a primeira e a mais grande, conhecida como Shafa'atul Kubra, a intercessão maior ou grande. Acreditar que muçulmanos que sairão, que entrarão no inferno, irão sair. Cada um vai entrar segundo seus pecados. Os de bid'ah, que serão mais graves, muçulmanos mais terríveis, perigosos, esses de bid'ah entrarão lá. Tem outros pecados também grandes, como ziná, como roubar, como burlar, falar mal de pessoas, injustiça, maltratar pessoas, também que entra lá na injustiça. Tudo isso é pecado grande. Maltratar os pais, não tratar bem a eles, também é injustiça, e é um grande pecado. Esses todos são grandes pecados. E mais outros, que são pecados grandes, né? E mais outras injustiças. Alguém que confia num negócio, sai aqui com um preço, entra lá com outro preço. Mas combinaram assim. O negócio não é teu, é de alguém. Ah, não, essa margem fui eu a pôr, foi você a pôr. No negócio de quem? Você pôs no negócio de quem?
Um alguém de lá, no campo, não sabe sequer os segredos da cidade. Você leva negócio dele para vir aqui vender de uma outra maneira. E lá para dizer que não, eu só vou devolver aquele valor que se vende lá na zona. Ele, como já sabe disso, não vai tratar nada. Não, não é isso. Isso já é diferente daquilo que se chama mudaraba, que é um convênio de duas pessoas, você ir vender, a discussão vir ser do lucro. Aquele dinheiro fora do lucro é do dono. Agora vem discutir sobre o lucro apenas. Não é isso que você está a fazer, isso é bandidagem. Andar a levar negócios dos outros, qualquer negócio é vender espaço. Também é negócio. Vender casa é negócio. Leva a batata de alguém em 3 bacias, vai vender lá cada bacia 500 meticais e vem entregar aqui no valor de 300. 200 foi aonde? Só porque você descobriu, abriu visão, conhece o que lá se trata. Quer mandar sonecar essa aqui que é do campo. Esse negócio não é teu. Você saiu da sua casa com um preço, chega lá também contra outro preço mais do que aquele. Você vendeu preço que você encontrou lá e vendeu de acordo com aquilo. Devolver tudo. Não é teu. Isso aí não te pertence. Está a roubar. Está a roubar. Não combinaram nada aí. Só porque você sabe que, não, ali, pronto. Mesmo se for que ontem vendiam por 200 e hoje entra hoje, encontra por 400. Já não é motivo de você dizer esse 200 aqui como não é aquele preço de ontem conhecido. Pronto. Está a roubar. Por quê? Isto é roubo. Isto é roubo. Então, tudo isso aqui é dulma. Isso é injustiça, não é? Então, nós evitarmos as injustiças. Então, os muçulmanos que estarão no inferno são de várias categorias, de acordo ou dependendo dos seus pecados. Por isso Allah disse no Alcorão, eles dizem, لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ. Eles dizem que só vamos, o fogo só vai nos tocar alguns dias contados. Allah disse, قُلْ, diga, أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا. Vocês fizeram um contrato, um compromisso com Allah, para vocês andarem a marcar dias, dizer que vamos permanecer só ficar 1 ano, 2 anos. Vocês estão a falar o que vocês sabem. Vocês fizeram com quem se combina aí dizer que não, só vamos entrar lá, ou como roubei uma vez, então só vão me castigar 1 ano só. Você fez esse contrato com quem? Allah disse, أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ou vocês andam a falar coisas que vocês não sabem contra Allah. بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. Mas, claro que sim, مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً, quem adquirir um mal, cometer pecado, وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ, e a sua maldade abrangir-lhe, فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, esses aí são companheiros do fogo infernal, residentes de lá, os que vão entrar lá, Jahannam, a'iyadhan billah. Então, não traga argumentos segundo o que você acha que é isso, assuntos que você não combinou com Allah. Allah quem sabe quantos milhões, bilhões, trilhões de anos que você vai passar lá. E não é andar a trazer, adaptar suas ideias. Dhulma é um grande pecado. Depois de shirk, o pecado mais praticado no mundo é dhulma. Mais praticado no mundo. Roubar é dhulma. Maltratar é dhulma. Esses negócios que andam a fazer aí são dhulma. Que andam a fazer aí. Alguém te dá seu negócio, você vai lá vender dinheiro que você sabe, vem aqui. Como ele não foi, começa a trazer muitas coisas. Mas você combinou com ele. Por que você não apresenta esse todo valor? Dizer que, quando eu cheguei lá, o que eu encontrei é isso. Você pensa que o dono não queria? O dono queria. Quer dizer, é até provável encontrar alguém, vende algo, ter mais dinheiro do que o dono do produto.
Mas você comprou aonde? Foi encarregado para ir vender. Quer tapar o dono. Tem dó nisso aí. Mostrar esse dinheiro. Você foi vazio, quer encher hoje mesmo. Só porque lá passou 3 feiras. É zulma isso, injustiça. Combine com o dono. Combine com o dono. E no último dia, saber que você, tudo que estará lá, você tem que acreditar hoje mesmo. Não é acreditar depois de morrer, de que, não, afinal, é verdade. Não, aí já é tarde. Então, o Shafa'a, intercessão, né? A lagoa, Kauthar, estará lá. E existe. A ponte Sirat, existe. Isso tudo ter firmeza. No último dia. Qiyama, cada nome tem seu sentido. E Qiyama tem muitos nomes. Podem chegar a 500. Allah falou muitos nomes de Qiyama no Alcorão. Ok. Wal-Malaika. E acreditar, aceitar, crer nos anjos. Saber que são criaturas de Allah. E abandonar a crença dos kafres que acham que anjos são mulheres. Como Allah disse no Alcorão. Ashahidu khalqahum, eles testemunharam a criação deles. Satuktabu shahadatuhum, o testemunho dessas pessoas que andam a falar assim, de que anjos são mulheres, fêmeas, quer dizer, são criaturas fêmeas de Allah. Satuktabu shahadatuhum, o testemunho deles será escrito. Os serão perguntados sobre isso. Não pensem que são brincadeiras. Anjo não há homem, não há mulher. São criaturas firmes de Allah subhanahu wa ta'ala. Criaturas obedientes, como Allah disse no Alcorão. La ya'suna Allah. Não desobedecem a Allah subhanahu wa ta'ala. Não desobedecem a Allah. A partir dessa área é suficiente você saber que, olha, as histórias adaptadas são histórias inventadas. Não, haviam 2 anjos. Depois vieram aqui no Dunya, se apaixonaram com uma mulher, depois dali, quer dizer, andam a falar coisas, precisa dizer, anjo fez zina. Isto é kufur. Essa história é batila, uma história falsa. Não existiram esses anjos que fizeram isso. Allah disse nunca desobedecem a Allah. Você está a dizer que haviam anjos que desobedeceram, você está a desmentir o Corão, isso é kufur. Akbaru, um kufur maior que te tira do Islã, an-naqilu min al-millah. Então, acreditar naquilo que Allah subhanahu wa ta'ala criou a eles. خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ. Os anjos foram criados através da luz. Quando se diz luz, não está a se falar lâmpada. Luz é um brilho. E há muita coisa que tem luz. Até vista de alguém tem luz. Então, luz é uma criatura também. Allah subhanahu wa ta'ala usou esta criatura para criar algumas criaturas através dessa luz. E há muitas criaturas que têm luz. Há muitas. Mas os anjos foram criados através da luz. Nur. E não disse misbah. Não é lâmpada não. É nur. Allahu nuru samawati wal ard. Allah é nur dos céus e da terra. Quer dizer, ele brilha. O seu brilho abrange o espaço dos céus e da terra. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. Acreditar nesses anjos, criaturas obedientes e não desobedientes. Só você dizer que há um anjo que comete pecado, você sai do Islã. Por quê? Porque você desmente o Alcorão. Você sai do Islã. Agora, dizer eles e muçulmanos, quem é melhor? Aí já havia discussão. Alguns disseram que melhor é anjo. Alguns disseram que não. O anjo e o muçulmano, melhor é o muçulmano. Em frente de Kitab Allah wa Sunnah. O melhor é o muçulmano. Veja só, mulheres que estão lá, Hurul Ain, e essas daqui do Dunya, quando entrarem no Jannah, melhores são essas. Isso por quê? É que o ser humano tem certos desejos que o anjo não tem, mas consegue suportar. Este é um exame, teste. Então, o muçulmano firme é melhor que anjo. Quando digo é melhor, não porque ele
não comete pecado. Não. Comete, mas os anjos não cometem. E eles são muitos. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. Ninguém conhece o exército de seu Senhor exceto Ele, Allah. Nenhuma criatura sabe o número total dos anjos. Porque são muitos, inumeráveis, com seus trabalhos que Allah deu a eles. Por isso, o ayah que Allah disse no Alcorão: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. Juro pelo céu, possuidor das constelações. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. E juro pelo dia prometido, é dia de Qiyamah. Os dias são 5. Dentre esses 5 é Yawm al-Maw'ud. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. E juro pela testemunha e pelo testemunhado. Este ayah, os tradutores, os comentadores do Alcorão, eles trouxeram muitas explanações sobre este terceiro ayah. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. Juro pela testemunha e juro pelo testemunhado. Quem é testemunha? Alguns alimos diziam que testemunha é Allah subhanahu wa ta'ala. وَشَاهِدٍ, juro pela testemunha, isto é, ele jura em nome dele mesmo, que é testemunha. وَمَشْهُودٍ, e testemunhado. E eles diziam que testemunhado é a criatura. Allah testemunha a criatura. Tudo que a criatura faz, Allah testemunha. Não há nada que a criatura faz que Allah não testemunha de que fulano já fez coisa X. Então, testemunha é Allah e testemunhados são criaturas que são testemunhadas. E alguns tradutores diziam: testemunha é anjo. É aí que eu quero seguir. Testemunha é anjo. Testemunha é anjo. E testemunhado é um ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala disse no outro ayah: وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Dia de Qiyamah, cada alma chegará enquanto tem um anjo que lhe conduz e anjo que testemunha. Então esse anjo que vai testemunhar é shahid. وَشَاهِد é shahid, testemunha. Mashhud, testemunhado, é a pessoa partindo a sair da sua campa para lá no campo de julgamento. Então cada um, no momento em que vai se quebrar a sua campa, vai existir um anjo que vai te conduzir até no campo de julgamento. E um anjo que vai testemunhar. Apesar que trouxeram muitas explicações, né? Mas eu quero chegar aqui que os anjos têm seus trabalhos. Todos eles. Não há nenhum anjo que não tenha um trabalho. Então, nesses pontos, nós temos que acreditar, temos que crer. Os anjos são criaturas fortes que não cansam, né? Não porque não ficam incomodados. Não, pode ficar incomodados por causa de cheiros. Por isso o profeta não aconselhou, não recomendou alguém consumir cebola aí. Depois vir aqui sem escovar, aproximar aqui na mesquita. Entrar no sofá aí, seu cheiro começa a baralhar. Primeiro pessoas, depois também, este cheiro aí também, pode baralhar também os anjos. Não baralhar porque vão sair. Incomodar este cheiro, aliás, esse cheiro. Então, essas são criaturas fortes de Allah subhanahu wa ta'ala, diferentes, de vários grupos, de vários trabalhos, várias tarefas que Allah subhanahu wa ta'ala responsabilizou a eles. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam dizia que lá no espaço, lá no céu, não no espaço, lá no céu não há espaço de 4 dedos assim. Quer dizer, a não ser que encontre um anjo está aí parado, ou outro está no sajida, outro está a fazer tasbih. Todos os anjos a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E são criaturas que têm muito medo de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta, quando foi no céu com Jibril naquela noite, o profeta encontrou Jibril ali enquanto estava todo ele a transpirar por causa de taqwa, por causa de medo de Allah subhanahu wa ta'ala. O Jibril a transpirar todo ele, suor, por causa de medo que ele tem perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essas são criaturas nobres, criaturas abençoadas, que Allah subhanahu wa ta'ala criou, e criou os anjos para ele indicar que, olha,
Ele tem poder de criar pessoas e não cometerem pecados. E anjo nunca cometeu pecado até hoje. E nunca vai cometer. Mas veja esse anjo dia de Qiyamah. Quando Allah estender a balança. Você sabe o espaço da balança. O espaço da balança, aliás, o tamanho da balança é a distância que existe, neste caso de ponta a ponta. Esta balança que serão pesadas ações, dia de Qiyamah, o seu tamanho do início até lá no fim, é o mesmo espaço que existe do nascente, quer dizer, do sol, ao poente. É o mesmo espaço. Quer dizer, uma balança grande. Mas quando for estendida, os anjos vão perguntar, esta balança, Allah vai dizer, eu vou pesar aqui ações de todas as pessoas. E os anjos todos vão cair, vão fazer sajda, vão dizer a Allah, não coloque aí nossas ações, porque nós não fizemos o suficiente. Não pode colocar aí nossa jadada. Quer dizer, os anjos vão ter medo também de dizer que pá, nós não fizemos nada que é suficiente. Então, não, estamos a pedir não por aí também nossas ações. São anjos, mas sem pecado. E você está à vontade, cheio de pecados, cheio de crimes, burlas, burlas, andar a maltratar pessoas aí, andar a picar no caril seu enteado, andar a picar não sei o que, insultos, acusações falsas. Quer dizer, muita coisa aí você ainda está seguro. Não é possível. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. ainda andando com esta aya, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. Ok. Allah subhanahu wa ta'ala diz, também a bondade é crer no livro, o Alcorão e os livros revelados antes do Alcorão, como Injil, como Zabur, Taurat, não é? Também acreditar nesses livros todos. E se não crer nenhum deles, ou aliás, crer alguns deles e os outros não, você não é muçulmano. Você não é muçulmano. Então, Al-Kitab, o Al-Kitab, crer no livro, que está no sentido de livros, Al-Kutub. O An-Nabiyina e os profetas, todos eles, a partir de Adam até o último profeta. Até o último profeta. Wa'ata al-mala, aqui a crença é uma crença geral, não é uma crença específica. Dizer que esses profetas são aqueles que foram mencionados no Alcorão. Não. Aceitar também que existem profetas que Allah não mencionou no Alcorão, mas que ele mencionou também nos outros livros lá atrás. Nos outros livros lá atrás. Há livros passados de Allah que foram mencionados profetas que não foram mencionados no Alcorão. E nem todos já foram mencionados. Há alguns que não foram mencionados de vez. O importante é que são profetas de Allah e são as melhores criaturas. Obedientes. Melhores criaturas. Obedientes. Os Anbiya. Wa'ata al-mala. E esta pessoa, neste caso, que tem que tem bondade, wa'ata al-mala. E ele deu a sua riqueza ala hubbihi dhawil qurba. Por amor dele. Por amor a ele. Dhawil qurba. Os seus próximos. Seus familiares. Deu. Não foi avarento. Não foi avarento. Alladhi jama'a malan wa'addada. Aquele que conta a riqueza e só começa a contar só. Yahsabu. Ele acha que anna malahu akhlada. Yahsabu anna. Acha que malahu akhlada. Essa riqueza dele vai lhe fazer viver permanente. Pensa que quando conta o dinheiro dele por ser muito, ou acha que é muito, né? Pensa que esse dinheiro dele vai lhe fazer com que ele viva muito, tenha muitos anos. Pensa que ele não há de morrer. Kalla, laysa al-amru kadhalik. Nunca, não é isso aí. La yumbadanna fil hutama. Será lançado num fogo chamado hutama. E Allah perguntou, wama adra. Aliás, ele disse, wama adraka mal hutama. É pergunta essa. O que vai te fazer entender? O que vai te fazer saber, ó Muhammad, o que é hutama? O que é hutama?
Narullahi al-muqada é fogo de Allah aceso. Todo fogo é aceso. Mas é que está a elevar o tipo de fogo que este avarento vai cair. Aqui Allah está falando de avarento. Alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullah. É fogo de Allah. Esse hutama aí é fogo de Allah. Não é um fogo que você habituou, não. É de Allah. Al-muqada, aceso. Não é um fogo assim que apagaram, aceso. Desde até agora. E tem suas qualidades. Allati é aquele fogo que tatali'u ala al-af'ida, penetra nas entranhas. Ele penetrar dentro, lá no fundo. Sair daqui, penetrar lá dentro. Então, esse é o tipo de fogo que esse tal avarento. Ou então, aquele mencionado no primeiro aya, que zomba as pessoas com práticas, zomba com falas, pronúncias por aí. Entrará esse fogo aí, de novo, Hutama. É uma das categorias que está lá, uma das portas do Jahannam. Você sabe que aqui fora, na entrada, tem 7 portões. Neste caso, tem 7 portões do próprio Jahannam. Mas lá dentro, lá, tem quartos. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. E Allah, quando fala de inferno, diz entrar. Mas no inferno não se entra de uma forma normal. Cai-se para baixo, buraco. Diferente do paraíso, que você sobe assim. Então, وَآتَ الْمَالَ, a pessoa deu. Ata, ai a'ta. Deu a riqueza. على حبه, por amor a ele. ذوي القربى, os próximos, familiares. Os familiares. واليتامى, os órfãos. Aquele que você viu que é órfão, ajude. Sabe que não tem pai, ajude. Não é andar a picar só, andar a rir porque ele viu ontem com calção rasgado, hoje rasgado, antes de ontem rasgado. E só começa a dizer isso onde vive. Alguém que você viu na cidade, enquanto não aguenta. Mesmo se estivesse lá no mato, nem ia aguentar também. É órfão isso aí. Wal-yatama, e os órfãos. Você só fala só. Allah disse: Ara'aita alladhi yukadhibu bid-dini fadhalika alladhi yadu'u al-yatima. Yatim é órfão. Portanto, o órfão deve ser considerado, aliás, o órfão deve ser considerado a todos os momentos como alguém que não tem ninguém da sua família. A não ser que haja alguém também que lhe ajudou dessa forma que você também poderia lhe ajudar. Wal-yatama. Há pessoas que morreu o pai e sentem que o pai morreu 2 vezes nas suas vidas. E há pessoas que sentem uma vez. Exemplo. O seu pai morreu, você é órfão. Né? E encontra alguém que te trata bem. Você vai sentir uma vez de que o seu pai morreu. Agora, uma mulher, o pai morreu, desde aquele tempo até agora, está vivendo naquela situação. Como uma pessoa que o pai morreu. Depois também vem ser casada com um que nem tem sentimentos. Começa a lhe maltratar. Já começa a sentir da segunda via de que eu não tenho pai. Porque o marido dele também é um outro. Então, esses começam a sentir 2 vezes. Mesmo sua esposa não lhe faça coisas que lhe faça devolver a mente para o pensamento dos pais. Wal-yatama, wal-masakin, e também os necessitados. Aqui Allah não disse pobres, disse necessitado. Um necessitado é melhor do que um pobre. Necessitado é melhor do que um pobre. Necessitado e pobres todos são da mesma qualidade. Mas quando Allah junta as 2 palavras no Alcorão, pobre e necessitado, juntar, mencionar pobre e mencionar necessitado, então aqui já há diferença.
Mas quando menciona só necessitado, só o pobre está lá. Então, al-masakin e os necessitados. Normalmente, necessitado pode ser melhor do que um pobre. Pobre é aquele que não tem nada. Não tem. Quando digo nada, não porque não tem seu 20. Mas o 20 virou nada. Agora, necessitado pode ser rico em algum momento. Em algum momento. Mas, a um certo momento, ser pobre naquele momento. E depois dali, não ser pobre. Exemplo. Alguém rico. Se quer, é de Malawi. Tem muita coisa lá. Viaja para cá. Roubam o dinheiro que ele andou com ele. Roubam, não tem nada mais. Aqui onde ele está. Aquele momento merece zakat. Não tem como essa riqueza ser transferida para ele. No momento em que ele sofre essas consequências, já é um necessitado. Mas lá na zona dele tem algo. Dele. Agora pobre não. Nem aqui nem lá não tem. Então, necessitado em algum momento é melhor que um pobre. Olha aqui. Então, os dois aqui você tem que ajudar. Se é que você é um crente. O Ibn Sabil e o filho do caminho. Quem é filho do caminho? Esses que andam aí, viajantes. Em algum momento tens que ter muito cuidado com os viajantes. Você não se lembra daquele acontecimento, aquele exame que Allah fez para aqueles 3 homens de Bani Israel? A história sahiha que o profeta sallallahu alaihi wasallam contou. Haviam 3 homens de Bani Israel. Bani Israel, os que vieram depois de Jacob. O próprio Jacob é chamado de Israel. Então, aqueles que vieram depois dele, os filhos dele, que são chamados de Bani Israel. A partir dos seus filhos para lá. Então, agora o próprio Jacob é Israel. Então, esses homens, Allah quis examinar a eles. E como vocês ouviram essa história várias vezes, mas Allah examinou a eles usando um anjo. E aquele anjo vinha como viajante. Mas muitos reprovaram. Você não sabe, este viajante ou esse que está a passar, que veio te pedir e você, não sabe que tipo de pessoa é essa. E nem sabe se é pessoa. Só veio numa aparência humana. Você não sabe. Você não acha que esses exames aqui só são para aqueles tempos só? Como? Se Allah é adorado todo momento, todo momento em que as criaturas existem, as criaturas adoram Allah, então Allah examina também. Allah falou isso no Alcorão: وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَيْسَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا وَيَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Pessoas, depois de dizer que nós somos crentes, pensam que vão ser deixadas, sem serem examinadas. Então, exames de Allah não pararam, até agora estão a acontecer. E você não sabe, essa pessoa que veio te pedir é quem? Não sabe. Se é que é um anjo, você não sabe. Se veio te examinar, se Allah quer te examinar, você não sabe. Não pense, essas histórias contadas é para você tirar reflexão. De que essas pessoas, se assim aconteceu para eles, então pode vir a acontecer para mim. Então eu tenho que salvar cedo, antes de eu também cair como caíram esses povos passados. Para você saber que este povo Allah honrou tanto, é que esse povo recebeu muitas histórias de muitas lições. Então, para você ficar a refletir antes que isso aconteça contigo, para você também poder passar, não reprovar. Então, não acha que quando se diz de exames, textos de Allah estão ainda assim, parados? Não, até agora. Então, ter cuidado com viajantes que você não conhece. Não sabe quem ele é. Não sabe de onde é que ele veio. Vem de Nampula? É um anjo enviado? Não sabe. Pode vir para o exame e você só começa a trazer desculpas. Como trouxeram esses homens aqui? Eu estou cheio de coisas, isso aqui também foi uma herança dos meus avós. O anjo disse: se você está a mentir, que Allah te devolva como você era. Esse dua pode acontecer contigo também. Você dizer: esses dias aqui eu não vendi nada. Ok. Se é que você está a falar a verdade, que assim aconteça, que você não venda mais, o que você vai ser? Veja que se calhar é anjo esse. Então já a partir daquele dia,
até 2030. Nenhum desses meticais. E daí começa a dizer que eu não estou a me ver bem. Não está a se ver bem, sim. Se você não se viu bem naquele dia. Então, são esses pontos. Exames de Allah, texto de Allah, aparecem em todas as ocasiões. Ocasião, momento, tempo, período também. Então, nós temos que saber que esses aqui, esses Abna Sabil, filhos do caminho, são viajantes, são pessoas que você tem que ter muito cuidado. Ou não sabe quem é, ou não sabe qual é o segredo que essa pessoa tem. O segredo que essa pessoa tem é qual? Para ultimar, num dia, os muçulmanos estavam reunidos, a fazerem doá. Não estava a cair chuva. Então estava a fazer esse doá para lá dar a ele chuva. E dali não estava a cair. De repente passa um homem desconhecido, e encontrou um certo miúdo, uma criança assim. Disse aqueles que estão ali estão a fazer o quê? Disse aqueles chefes que estão ali estão a fazer o quê? Aquela criança disse aqueles estão a fazer doá. Não há chuva. Aquele homem, estava a andar esse homem, estava a passar, disse a Allah, faça cair chuva agora. Faça cair chuva agora. O homem começou a ir. A chuva, assim que acabou de falar, não passou tempo. Chuva começou a cair. Todos que estavam ali ficaram felizes de que nosso doá foi aceito. Aquela criança correu, foi até lá, disse, não são vocês, é aquela senhora que vai lá. Aquele, sim, é aquele mesmo que fez doá. Os homens correram para ele, atrás dele. Olha, você. Disse, tá, diga-nos o que você... Ele disse, não. Nada, você tem que nos dizer qual é o segredo que você tem. Aquele homem disse, tá bom. Investigaram, ele estava a negar. Disse, tá bom, deixa-me lá eu fazer 2 rakats. Ele entrou no salá. Quando entrou no salá, fez doá. Ali mesmo no salá. Disse a Allah, eu não quero pessoas descobrirem meu segredo. Eu contigo. Aquele homem morreu ali mesmo no salá e pessoas não descobriram que segredo que ele tinha. Era pessoa esse. Pessoa, não era anjo. Então, você não sabe qual é o segredo que pessoas têm com Allah. As pessoas que têm certos segredos que só ali quem sabe. Então, por isso, cuidado com pessoas se cair, em resumo, pessoas estranhas que você nem conhece. Andar a soltar, dar corrida. A não ser que talvez encontrou um lado aqui, tem 2 garrafas, aqui mais uma partida de cerveja, mas talvez amarrou aqui também. Você sabe que esse aqui é mafioso. Não é possível um bom vir aqui com essas garrafas aqui. Depois o bolso está cheio de suruma. Aqui você já sabe que aqui não há nada aqui. Agora, fora desse aqui, cuidado. Então, eu termino aqui. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o melhor. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil alamin.